presidente do Sindicato dos Policiais Federais da Paraíba. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, saudar a mesa através do nosso presidente de exercício, deputado federal Luiz Couto, do PT da Paraíba. Saudar o deputado Laerte Bessa, o relator do projeto que está analisando a lei orgânica da Polícia Federal. Saudar os demais parlamentares e saudar o nosso presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marco Vinícius Vinck. Deputado Luiz Couto, em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome dos nossos 456 filiados por ter Vossa Excelência, ter tido a coragem, o desprendimento de ter aprovado esse requerimento, convidando tanto a mim como o nosso vice-presidente, o Fagundes, para que pudéssemos depor nessa comissão de tamanha importância, que é um tema que é em relação à lei orgânica da Polícia Federal. Em primeiro lugar, deputado, o que nos traz aqui é a situação da desmotivação na Polícia Federal por parte dos agentes, escrivães e papiloscopistas. Porque nós não temos atribuições dos nossos cargos. Como bem disse o nosso deputado Paulo Pimenta, que ele sabe do problema que existe no seio da Polícia Federal, que é essa situação que o agente só faz executar, o escrivão só faz executar e o papiloscopista só faz executar. Nós não estamos pedindo nada. Nós não estamos pedindo salário de delegado, nós não estamos pedindo 50% de vaga de delegado. O que nós queremos é a valorização dos nossos cargos. O que nós queremos é as nossas atribuições de volta. Nossas atribuições estão sendo usurpadas por vários órgãos aí e nós estamos sendo prejudicados. Por isso que é isso que a gente está querendo nessa lei orgânica, nobre relator, que a gente tem atribuições. A gente quer fazer a parte de polícia preventiva da Polícia Federal. Nós estamos aí com as fronteiras abertas. Nós não temos policiamento na fronteira porque não temos efetivo. E quando temos gente insuficiente, nós queremos o quê? Unificar os 3 cargos da Polícia Federal. Nós queremos fortalecer esse cargo, criando o cargo de oficial de Polícia Federal. Unificando os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. A desmotivação respeita a vários fatores. Eu passei quase 30 anos da minha vida na Polícia Federal e quando eu tirava plantão, eu me sentia envergonhado. Que nem o claviculário eu tinha poder, como chefe do plantão, nem poder de abrir um claviculário. Para isso eu tinha que pedir ao delegado de dia, ligar para o delegado de dia. Se tivesse uma ocorrência policial de madrugada, eu me sentia envergonhado, que a gente não podia atender a sociedade. Nós teríamos que lavrar a ocorrência e de dar uma desculpa para o cidadão, para a pessoa que ligava para a Polícia Federal, dizendo o quê? Não, se preocupe, o crime é de drogas, amanhã a gente passa para a delegacia, porque o agente não tem a competência, não tem a atribuição de nem poder abrir um claviculário, não tem a competência de chamar uma equipe policial para sair de madrugada. E a gente sempre bateu nessa tecla. Nós queremos o quê? Uma polícia forte. Nós queremos o quê? Que nas superintendências tenham plantões policiais, plantão informado com os oficiais de polícia, que futuramente, que se Deus quiser vai ser. Porque de madrugada, quando a sociedade liga, ela não quer saber se tem que chamar o delegado de dia, ela quer uma contra-resposta. E, infelizmente, a Polícia Federal não dá essa contra-resposta. Nós queremos, sim, acabar com o desvio de função. Nós estamos aí. Por causa desse desvio de função, nossos colegas e irmãos administrativos estão prejudicados. Os policiais estão fazendo serviço que é de administrativo. Terceirizados estão fazendo serviço que é de administrativo. E nós estamos prejudicados. E, principalmente, eles. A gente está vendo aí, eles não têm mais motivação de trabalhar. No último concurso de 2004, mais de 50% dos colegas administrativos foram embora da Polícia Federal. Por quê? Além do salário que está defasado, existe essa situação de desvio de função. Nós queremos para a fronteira, nós queremos tomar conta dos portos, dos aeroportos, que isso é polícia administrativa, função de polícia administrativa. A função de polícia judiciária, que é a função do delegado, de instaurar o inquérito, investigar através do inquérito, é após o acontecimento, é após a polícia preventiva, a polícia administrativa efetuar a prisão, é após a polícia administrativa, a polícia, para poder, quando a polícia prende o infrator, que a polícia prende a droga, aí leva para o delegado, aí a parte do delegado é fazer o inquérito policial. Nós não queremos tomar atribuições de delegado, o delegado continua com as atribuições, o que nós queremos é as nossas atribuições de volta. Nós estamos preocupados, a gente teve uma paralisação semana passada, e todo mundo nos perguntando, Silvio, e aí? Como é que fica essa situação? Se nós não temos atribuições, daqui a pouco, outros órgãos já estão fazendo, termina o cargo do agente, do escrivão e papiloscopista, termina sendo extinto. É isso que nós queremos de volta, nossas atribuições. Nós queremos, deputado,
que essa lei orgânica seja uma lei orgânica para todos os servidores da Polícia Federal, independentemente de cargo. Não existe um cargo melhor do que o outro. Um cargo se completa com o outro. Um cargo depende do outro. E é isso que nós queremos, simplesmente isso. As atribuições, unificar esses 3 cargos, fortalecer esse cargo dentro da Polícia Federal. E quem sabe, deputado Laerte Bessa, Deus lhe abençoe, lhe ilumine, para que no seu relatório conste isso, as atribuições nossas que são essenciais de volta. É só isso que nós estamos pedindo, nada mais. Obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado. Policial Federal Silvio Reis Santiago, presidente federal José Técio Fagundes Caldas Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, deputado Padre Luiz Couto, de nossa estimada Paraíba. Excelentíssimo senhor relator, deputado Laerte Bessa, delegado e deputado pertencente à nossa carreira de policiais. Excelentíssimo senhor deputado, nobilíssimo deputado, amigo dos policiais federais, deputado Paulo Pimenta, demais deputados, presidente Vinck, a quem eu saldo toda a plateia. Começo a minha breve participação nesta audiência que discorre o projeto de lei de organização e funcionamento da Polícia Federal, com uma afirmação que não tem nada de depreciativa, mas que define com clareza o norte que se deve ter em mente na discussão desse projeto. A Polícia Federal não é a Polícia Civil, ou não é como a Polícia Civil. A Polícia Federal não é melhor nem pior do que qualquer outra polícia brasileira, mas é diferente. E aqui, deputado Laerte Bessa, membro relator, não quer dizer que ela não possa estar ou deva estar na nossa lei orgânica. Muito pelo contrário, até pessoalmente acho que deva estar. Mas o porquê a Polícia Federal é diferente? Buscarei discorrer de forma breve o marco legal da Polícia Federal, bem como demonstrar o porquê ser diferente das demais polícias brasileiras, de todas as demais polícias brasileiras. E diferente não quer dizer, volto a repetir, melhor. É apenas diferente. E nossa assertiva não advém de achismo, nem mesmo de um entendimento de nossa parte. É uma constatação feita na doutrina do direito administrativo e constitucional pátrio, e com fundamento no artigo 144 da Constituição. O poder de polícia do Estado é exercido para limitar o exercício dos direitos individuais em detrimento dos interesses coletivos. Ora, a administração pública exerce o poder de polícia administrativo, lato sensu, de fiscalização desses direitos individuais em benefício dos interesses coletivos, por meio de órgãos de fiscalização. Por exemplo, fiscalização tributária tem o poder de polícia administrativo, saúde pública, a Anvisa, tem o direito de polícia administrativo, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, tem poder de polícia administrativo, e exercer o poder de polícia administrativo é exercer esse direito que o Estado tem de limitar os interesses particulares em detrimento dos interesses públicos. Mas existe também o poder de polícia de segurança, que é voltado para o dever do Estado de prestar segurança pública, por meio das funções de polícia judiciária e funções de polícia administrativa, que não se confunde com o poder de polícia administrativo dos demais órgãos da administração pública. O conceito doutrinário do poder de polícia administrativo nas 3 esferas de governo é o poder do Estado limitar essa atividade lícita. Enfim, esse poder de polícia, lato sensu, é o poder do Estado limitar a atividade lícita. Por exemplo, um restaurante pode sofrer sanções do poder de polícia do Estado, do poder de polícia administrativo, por ter objetos deteriorados, por exemplo. Isso é um poder de polícia da atividade lícita, poder de polícia administrativo. A prefeitura pode embargar uma obra. A prefeitura também tem esse poder de polícia administrativo.
uma obra por causar um risco de desabamento, ou ainda esse poder de vigilância sanitária que a gente se refere. Portanto, o poder de polícia do Estado está dividido na esfera administrativa, que atinge a todos os poderes e níveis de governo, e no poder de polícia voltado às intervenções diretas do poder executivo, no poder de polícia administrativo ou no poder de polícia judiciária. Pelo fato de haver essa bipartição de exercício de poder de polícia, o administrativista Celso Bandeira de Mello criou duas definições para o poder de polícia. Em sentido amplo, corresponde a essa atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando aos interesses coletivos. Abrange atos do poder legislativo e atos do poder executivo. O próprio poder legislativo, ele exerce o poder de polícia administrativo quando ele sanciona, ou melhor, quando ele produz uma legislação. Isso é poder de polícia legislativo. Em sentido restrito, abrange as intervenções, quer gerais e abstratas, como os regulamentos, e abrange também as de alcance, a fim de prevenir e obstar o desenvolvimento de atividades contra os interesses sociais, ou seja, o poder de polícia administrativo contra as atividades ilícitas, fazendo a prevenção dessas atividades. São as duas áreas incidentes do poder de polícia, a esfera administrativa e a esfera judiciária. Enquanto poder de polícia administrativa, sua característica dominante é o caráter preventivo, com o objetivo de impedir essas ações antissociais. E no caráter judiciário, do poder de polícia judiciária, tem o caráter dominante repressivo, ou seja, punir as infrações à legislação penal. Cuida do direito, cuida do poder de polícia administrativo, estrito sensu, o direito administrativo. São atividades da polícia que são reguladas pelo direito administrativo. Cuida do poder de polícia judiciária, repressivo, de punir as infrações à legislação penal, o direito penal. De acordo ainda com Álvaro Lazzarini, na revista de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a linha de diferenciação entre o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário está na ocorrência do ilícito penal. Houve o ilícito penal, houve o crime, entra o poder de polícia judiciário. Não houve, entra o poder de polícia administrativa. No Estado, essa diferenciação é bem visível nas funções de polícia administrativa da polícia militar e nas funções de polícia judiciária da polícia civil. Aqui é o cerne da questão. Aqui é o grande cerne da questão. O direito administrativo divide esse exercício de polícia de segurança em duas funções. Funções de polícia administrativa, preventiva ou ostensiva, e função de polícia judiciária, repressiva ou investigativa. O próprio Código de Processo Penal estabelece que a polícia judiciária será exercida, ou seja, é um exercício, pelas autoridades policiais e terá, por fim, a apuração das infrações penais. Enfim, está bem claro até no próprio CPP. Ou seja, a polícia de segurança é o gênero, função, é o gênero de polícia do Estado voltado para a segurança pública. As funções de polícia judiciária e polícia administrativa são as espécies do poder de polícia. E a Constituição, aí a diferença, define com clareza quais são os órgãos policiais que existem e que são incumbidos de exercer a segurança pública. E no rol desses órgãos, não está estabelecido lá o órgão polícia judiciária. A gente ouve muito, não, eu sou da polícia judiciária. Não existe o órgão polícia judiciária, existe a função polícia judiciária. No entanto, ainda a Constituição, ela estabelece quais são esses órgãos que exercerão as funções do rol do artigo 144, que exercerão as funções de polícia administrativa, e quais são esses órgãos que exercerão a função de polícia judiciária. Por exemplo, estabelece que nos Estados Federados a polícia militar incumbe as funções de polícia ostensiva, ou seja, funções de polícia administrativa, e que o órgão polícia civil exerce as funções de polícia judiciária, ou seja, investigativa. No âmbito da União, o legislador constituinte estabeleceu que os órgãos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, todas de natureza jurídica
e estatutária civil, aí sim, todas são de natureza civil, exercem funções de polícia administrativa em suas áreas de competência e por matéria. Ou seja, a Polícia Federal, ela exerce também as funções de polícia administrativa. E é atribuída à Polícia Federal exercer essas funções no policiamento preventivo ao tráfico ilícito de drogas, está lá na Constituição, no policiamento preventivo ao contrabando, ao descaminho, no policiamento de fronteiras marítimas e fronteiras secas, né? No policiamento aeroportuário, todas nos incisos das atribuições da Polícia Federal do artigo 144. Logo, as funções de polícia administrativa da União exercida pela Polícia Federal não é a simples expedição de passaporte, como alguém já poderia ter dito. Não é a simples expedição de porte de arma. Não é o simples registro de estrangeiro. Não é a atividade de fiscalização de segurança privada. Estas funções são funções meramente administrativas e podem, eventualmente, conter o poder de polícia naquele sentido amplo, de fiscalização. Podem, eventualmente, conter, sim, quando a Polícia Federal vai numa empresa de vigilância de segurança de valores e fecha por falta de cumprimento da legislação. Ali está funcionando a Polícia Federal como polícia administrativa em sentido amplo e não como em sentido restrito. E não se confunde uma atividade de polícia administrativa no sentido amplo com a atividade de polícia administrativa preventiva ostensiva, no sentido restrito. Não obstante, cabe ainda, e com exclusividade, à Polícia Federal exercer as funções de polícia judiciária da União para apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União. O professor constitucionalista Pedro Lenza adota esquema bem prático para cada órgão de segurança. Então, o professor, ele bota no seu livro Direito Constitucional Esquematizado esse esquema bem amplo, onde a Polícia Federal, ela tanto alcança as funções de polícia administrativa, quanto alcança as funções de polícia judiciária. E aí é a grande diferença. É o único órgão policial brasileiro que tem essa característica. É o único órgão policial que exerce as duas funções de polícia. Tanto função de polícia administrativa estrito sensu, como órgão de segurança pública, como órgão de polícia preventiva, como órgão de polícia ostensiva, como órgão de polícia judiciária. Por isso, ela é diferente das demais polícias brasileiras. Tão somente por essa característica própria, por essa característica única. Engana-se, e engana-se muito, quem afirma ser a Polícia Federal, por excelência, uma polícia judiciária. Não é. E não é simplesmente porque não existe uma polícia judiciária federal e nem estadual, e sequer exerce a Polícia Federal somente como a Polícia Civil e unicamente a função de polícia judiciária. A função repressiva, ou seja, de atuar depois a consecução do crime, com o objetivo de apurar a infração penal e sua autoria, é de suma importância e deve visar a qualidade da investigação policial e não da prova, como se tem dito. Deve apurar e deve visar a qualidade da investigação policial e não da prova, como se tem dito. Dentro das melhores técnicas existentes, oferecendo suporte aos órgãos ministerial e judicial, para que esses possam, dentro da instrução criminal, produzir eficientemente uma prova de qualidade, pois a prova só se consubstancia com o contraditório. A reestruturação orgânica, que só pode ocorrer no âmbito da lei orgânica, obviamente, ora em discussão, tem que estabelecer um marco regulatório que produza e reproduza a necessária função de polícia administrativa da União, tendo como eixo central a eficiência e a eficácia
na prevenção do crime. Esta diretriz da lei orgânica é que vai reestruturar a polícia, distribuindo entre todas as categorias o poder de atuação da Polícia Federal, por meio de atribuição específica de cada órgão, seja na função de polícia judiciária, seja na função de polícia administrativa, que são as atividades fim da Polícia Federal. Nesse sentido, é fundamental que o projeto de reestruturação que se encontra no Ministério do Planejamento garanta a readequação destes cargos e reproduza a valorização proporcional de cada categoria, dentro do encadeamento do processo de atuação das funções de polícia preventiva e de investigação da União. A Polícia Federal é eminentemente a única polícia brasileira de ciclo completo. E a lei orgânica tem de reproduzir isso. Na questão da estrutura da carreira, não há como ter encadeamento de carreira numa instituição que tem cargos estanques e que não se comunicam entre si. Qualquer projeto de reestruturação que queira valorizar a gestão por competência tem que dividir as responsabilidades desta gestão. Tem de democratizar a gestão. Tem que definir claramente as atribuições de cada cargo, conforme a natureza de suas funções, seja de polícia administrativa, seja de polícia judiciária. E na Polícia Federal, isto é fácil. Por quê? Pelo fato de sermos uma polícia que tem, em sua atividade fim, estabelecidas as duas funções de polícia de segurança. Logo, a lei orgânica deve definir as atribuições de cada cargo a partir dessa visão. Será um erro se ignorar essa característica única da Polícia Federal. Se a lei orgânica ignorar essa característica única da Polícia Federal, criando um marco legislativo que só considera a Polícia Federal como executora das funções de polícia judiciária. Infelizmente, a Polícia Federal é gerida por bacharéis de direito, e isso acarreta um improviso na gestão gerencial da polícia, apesar da boa vontade de se fazer o melhor. Querer encadeamento de carreira em cargos diversos, estagnados, só pode ocorrer se a estrutura orgânica delineada na lei estabelecer atribuições específicas e que reflitam um maior grau de complexidade e de responsabilidade dos cargos. Havendo possibilidades, pela meritocracia, de todos os componentes desses cargos gerenciarem e dirigirem um órgão. E aí sim, teremos o sentido de carreira. E não como está apresentado no texto encaminhado pelo governo, comprometendo verdadeiramente a gestão por competência. Mas isso ocorre porque está atribuindo preponderantemente e unicamente relevo nas funções de polícia judiciária da Polícia Federal. Como falar em estímulo de carreira? Em trilhar a carreira, em realização profissional e pessoal, em cargos que têm atribuição meramente executora. E pior, com um foco centralizado na atividade precípua de apenas um dos cargos da carreira policial federal. Não há como. Para qualquer projeto de reestruturação tenha verdadeiramente o objetivo de uma gestão de competência, há de se estabelecer entre todos os cargos quem faz o quê na Polícia Federal, tanto nas funções de polícia judiciária como nas funções de polícia administrativa, com graus de complexidade e responsabilidade próprios de cada área. Não se pode atribuir, de forma simplista, as atribuições de competências de cargos públicos em caixinhas, como se quer. Temos que ter na lei de organização e funcionamento da Polícia Federal isto muito bem definido, até para que recrutamento, cursos, avaliações sejam inerentes a cada cargo e para que novos policiais sejam selecionados dentro do interesse de cada um, ressaltando que este interesse vocacional dos postulantes dos cargos, que sabendo qual a atribuição e grau de responsabilidade do seu cargo, ao longo de sua vida profissional, poderá encaminhar a uma melhor gestão de qualidade dentro das competências, inclusive dentro da formação acadêmica. Senhores deputados, parafraseando aqui meu presidente, ex-presidente e amigo Garisto, façam história. Não a história da Polícia Federal, mas a história da democracia brasileira.
Essa comissão, ela pode fazer a história da evolução das polícias brasileiras como um todo. A Polícia Federal tem como atribuição finalística a segurança pública. E esse deve ser o eixo central desse projeto. É isso e disso que o povo brasileiro quer e precisa. Nobres deputados da Casa do Povo, esta casa é o fórum mais democrático para dar à Polícia Federal a verdadeira aptidão dela, desde sua gênese, que é a vocação de uma polícia completa e que atenda à sociedade em seus anseios por segurança. Eu gostaria de pedir permissão à mesa para apresentar um vídeo que não tem mais de 3 minutos sobre as atribuições de polícia administrativa da Polícia Federal. Este é um vídeo institucional que mostra e demonstra quais são essas atividades de polícia administrativa. Senhor deputado, as atividades apresentadas neste vídeo representam o trabalho de policiamento da costa marítima, dos rios amazônicos, do lago de Itaipu e das fronteiras secas do Brasil, assim como do policiamento das entradas e saídas aeroportuárias, hoje terceirizadas, e do combate preventivo ao tráfico ilícito de entorpecentes, ao contrabando de armas e ao terrorismo. Estes são alguns exemplos de funções de polícia administrativa da União, exercidas pela Polícia Federal e desenvolvidas por agentes, escrivães e papiloscopistas, fora da atmosfera investigativa das funções de Polícia Judiciária da União. Afirmamos que a eficiência do trabalho policial não pode ser realizada apenas no âmbito do inquérito policial. É imprescindível o trabalho de policiamento preventivo da Polícia Federal para a diminuição da criminalidade e da impunidade. Uma atribuição deve complementar a outra, numa sinergia perfeita de todo o ciclo do trabalho policial, sobretudo estando inserida no mesmo órgão e sob uma mesma direção. Infelizmente, o projeto de lei orgânica do órgão, que ora tramita nesta Casa, não valoriza esta função de policiamento preventivo, tratando a Polícia Federal meramente como a Polícia Judiciária. Senhor deputado, fortaleça a Polícia Federal que tantos brasileiros querem e precisam. Valorize as funções preventivas da Polícia Federal, que será de fundamental importância para os eventos esportivos internacionais que terá o Brasil como sede. Meu querido deputado da Paraíba, Padre Luiz Couto, eu queria terminar deixando uma sugestão e uma mensagem para reflexão. A sugestão: deem os senhores a César o que é de César. Atribuições diretivas gerenciais das funções de polícia administrativa da Polícia Federal para os policiais federais não delegados.
e atribuições diretivas e gerenciais das funções de polícia judiciária da Polícia Federal para os policiais que têm viés jurídico em seu cargo. A mensagem: fortaleçam as funções de polícia administrativa da Polícia Federal, representada nas atribuições e na transformação, conforme emenda apresentada na Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado, dos agentes, escrivães e papiloscopistas no cargo de oficial de Polícia Federal. É uma oportunidade única que os senhores têm de oferecer à sociedade brasileira uma polícia completa, eficiente e eficaz. Muito obrigado. Muito obrigado, policial José Técio Fagundes Caldas Júnior. Senhor presidente, senhor relator, deputado Laerte Bessa, quero cumprimentar aqui o Silvio, nosso presidente do Sindicato da Paraíba, Fagundes, vice-presidente, nosso amigo Paes, presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, para dizer que foi uma das audiências, eu acho que nós mais tivemos a oportunidade de ouvir propostas concretas, ideias, que realmente possam ajudar o nosso relator a pensar, né, um conjunto de ideias, de sugestões que possam aprimorar da melhor maneira possível o seu relatório. Eu gostei muito dessa exposição analítica feita pelo Fagundes, porque eu acho que ela busca, digamos assim, um conceito teórico, uma definição conceitual da Polícia Federal e daquilo que diferencia a Polícia Federal. Eu conversava agora com o Vinck, que de certa forma esse modelo da Polícia Federal, o marco jurídico no qual ela se organiza, se assemelha muito àquela discussão que muitas vezes surge da ideia de um modelo de polícia única, né, que pudesse ser constituído futuramente numa polícia de ciclo completo, onde as polícias civis e militares pudessem, na prática, significar um somatório de atribuições e de competências que daria, inclusive, uma agilidade, uma celeridade, uma eficiência muito maior do que muitas vezes se observa em função do sobramento de competências, né? Então, eu acho que fica bastante clara essa questão. Eu acho, deputado Laerte Bessa, que nós estamos vivendo um momento bastante rico, porque eu acompanho esse debate sobre a questão da Polícia Federal já há vários anos. Durante muito tempo a gente conviveu com uma questão que ela parecia intransponível. Sempre que nós discutíamos a questão da carreira única, nós acabávamos colidindo com questões de natureza constitucional, limitações que às vezes eram exploradas como uma tentativa de criar privilégios que outras funções e categorias não têm. E, de fato, não conseguimos nunca superar, até mesmo em função de interesses de corporação e de todo tipo de dificuldade, uma ideia, uma proposta que pudesse, de fato, significar, né, uma novidade que não colidisse com aquilo que dispõe a Constituição e que pudesse, ao mesmo tempo, valorizar e permitir que, de maneira plena, um profissional que já há vários anos é de nível superior também pudesse ter as suas atribuições e a sua valorização adequada. Quer dizer, não é possível que a gente concorde que um agente de Polícia Federal com 13 anos de carreira, tempo atrás era 11 anos de carreira, ele chegasse no topo da sua carreira. Quer dizer, não tivesse mais possibilidade de ascensão. Um policial com 11 anos, com 13 anos, está iniciando. Quer dizer, o momento pleno da sua atividade, ele já adquire
com menos um terço daquilo que vai ser a construção da sua vida funcional. E acho que esta proposta que vem sendo amadurecida, de que nós pudéssemos, em função da característica da função do delegado, do inquérito, né, da necessidade do delegado chefiar a questão judiciária, então que se cristalizasse esta responsabilidade particular, específica, não se criasse qualquer tipo de dificuldade para que o delegado se sentisse contemplado nesse seu desejo de ser ele, né, o titular do inquérito, assim por diante, mas que nós temos um conjunto de outras funções e atribuições que estão dentro da Polícia Federal, que não obrigatoriamente precisam ser exercidas por um bacharel de direito ou por um delegado. E hoje aqui foram expostas de maneira detalhada várias dessas atribuições, várias dessas competências. Então eu acho que se nós conseguirmos avançar nessa direção, nós podemos dar um grande salto, promover uma mudança qualitativa extraordinária para o modelo de polícia, que com certeza no futuro será utilizado, inclusive, para que a gente possa reestruturar as polícias civis e militares de todo o país. Então, eu acredito que nós temos hoje constituída uma possibilidade real de um texto de entendimento que fortaleça a Polícia Federal e que permita que a gente saia desse processo, né, como se diz uma linguagem popular, não é um jogo de perde-ganha, um jogo ganha-ganha. Né? Os delegados se sintam prestigiados nas suas competências e atribuições, mas, fundamentalmente, se resgate, né, de maneira plena a possibilidade de nós termos uma carreira, porque aí sim nós vamos estar com uma ideia de carreira, unindo, inclusive, essas competências que, na prática, em larga medida, a vida já resolveu, entre o escrivão, o agente, o papiloscopista, que por aquilo que nós temos recolhido, na prática, já funciona, na grande maioria das vezes, como se uma única atividade fosse, né? E Vossa Excelência, com certeza, poderia promover esse grande entendimento do seu relatório e tenho certeza que teria o apoio de todos nós. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Perpétua Almeida. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Paraíba. Deputado Luiz Couto, deputado relator Laerte Bessa. A primeira questão que eu vou tentar abordar aqui, que foi colocada pelo deputado Luiz Couto, de que se valorizando as atividades preventivas da polícia, poderia se acarretar mais recursos para o enfrentamento ao crime e à impunidade. Na verdade, a atividade de polícia preventiva, ela tem o objetivo de prevenir o delito. Então, a Polícia Federal, quando está numa barreira na fronteira seca, ou quando está patrulhando a costa marítima, ela está ali com o objetivo de prevenir, até mesmo pela sua presença física. Né? Isso funciona, ou deveria funcionar, no âmbito estadual com a Polícia Militar, ou com a Polícia Rodoviária nas rodovias. Então, essa valorização que se reclama da Polícia Federal é porque essas atividades da Polícia Federal, hoje, principalmente nas fronteiras marítimas e secas, nos rios amazônicos, nas áreas lacustres, são praticamente inexistentes. E toda vez que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que por acaso é delegado da Polícia Federal, vê a apreensão no Estado de grande quantidade de armamento, a primeira coisa que todos eles dizem, o governador do Rio de Janeiro diz, e todos eles dizem, é que o Rio não fabrica armas, e que é competência da Polícia Federal. E é. Então, essa atividade de polícia preventiva, ela tem esse condão de tentar prevenir o crime. Ora, se ela falha, vai sobrecarregar a outra atividade, a de polícia judiciária, na medida em que
a polícia judiciária vai ter que correr atrás do crime já perpetuado, do crime que já ocorreu. Então, eu acredito que essa valorização, não sei se eu consigo responder ao senhor, mas essa valorização é importante na medida em que ela vai criar e deveria criar essa sinergia que se fala dessas duas funções no mesmo manto, no manto do mesmo órgão. Então, eu entendo que sim, é muito importante que seja valorizada essa função de polícia preventiva da União. E isso tem a ver também com a unificação dos cargos, dos 3 cargos de escrivão, agente e papiloscopista. Por quê? Porque esses 3 cargos unificados num cargo de oficial, e aqui eu quero aproveitar para até dizer o porquê das nossas emendas em adotar esse nome de oficial de Polícia Federal, é porque esse nome é usual em todas as modernas polícias do mundo. O oficial de polícia da Polícia de Los Angeles, o oficial de polícia de Nova York, os oficiais de polícia do Chile, da Polícia de Investigação do Chile, que sofreu profunda modificação em sua lei orgânica no ano de 2000, e que modernizou bastante a Polícia de Investigação do Chile. Enfim, então por que se adotou esse nome? Por isso, para dar essa oficialidade do Estado, né, emprestar ao cargo essa oficialidade do Estado, e para diferenciar, no sentido de demonstrar que a Polícia Federal tem essa função patenteada de polícia preventiva, né? Então, se usou na emenda que foi apresentada, que o nosso nobre relator deve ter em mãos, esse termo. E esse termo, diga-se de passagem, não é novidade e nem único no serviço público brasileiro, né? Nós temos o oficial de inteligência da ABIN e o oficial técnico de inteligência da ABIN. Nós temos o oficial de chancelaria no Ministério das Relações Exteriores. Nós temos o oficial de justiça no Poder Judiciário. Nós temos o oficial, até mesmo no projeto de lei orgânica que tramita agora aqui nessa comissão, que é o oficial de ligação. Então, esse termo oficial já é um termo usual e não é único. Então, para transformar os cargos de agente, escrivão e papiloscopista nesse novo cargo. E esse Instituto da Transformação, diga-se de passagem, ele é constitucional, ele já foi utilizado pelo governo recentemente, né? Existem algumas jurisprudências do Supremo Tribunal nesse sentido, que a administração pública pode usar o Instituto da Transformação, desde que os cargos que sejam unificados tenham a mesma similitude de vencimentos. Esses 3 cargos têm a mesma natureza. Esses cargos são de natureza policial. E que tenham a mesma forma de ingresso. Esses cargos exigem o mesmo grau de escolaridade para ingresso. Então, esses 3 cargos já reúnem essas condições para o Instituto da Transformação. O governo usou recentemente, e essa casa aprovou aqui, a transformação do fiscal da Receita Federal e unificou com o fiscal da Previdência Social, de 2 ministérios distintos, e criou o fiscal da Receita do Brasil, através do Instituto da Transformação, num projeto de lei aprovado em 2007 nesta casa. Então, é pacífico, essa transformação é possível, e isso vai fortalecer essa situação da Polícia Administrativa, na medida em que também vai satisfazer a questão, não menor, mas a questão do escrivão enquanto... Perdão da expressão, mas é a que usual na nossa corporação, de um escravão, né? Ou secretária de luxo. Por quê? Porque as atividades hoje que o escrivão exerce e que tem fundamento, a essência do âmbito da função do escrivão é a fé pública. E esse novo cargo pode trazer essa fé pública. Porque o demais que o escrivão faz é digitar ofício, é digitar qualquer... fazer digitação de termos, enfim, e hoje com Ctrl+V, Ctrl+C fica tão fácil, né? No computador ali, enfim, e são atividades que deveriam ser exercidas pelos nossos colegas administrativos que estão lá, né? Dentro da atividade burocrática e administrativa da função cartorária.
essa seria a segunda resposta em relação à unificação desses 3 cargos, que, por sinal, como bem disse o deputado Paulo Pimenta, no dia a dia das nossas atividades, já exercem os 3 as mesmas funções. Temos colegas na Paraíba, papiloscopistas, que estão hoje trabalhando no setor de inteligência, né? Eu, agente de polícia, quando assumi em Macapá, nos inícios dos anos 80, funcionei e trabalhei como papiloscopista, fui chefe do setor de papiloscopia. Enfim, isso aí já existe. Quanto à hierarquia que o deputado falou, e o grande, digamos assim, a grande questão que os delegados levantam sobre a quebra de hierarquia, eu tenho dito que hierarquia tem que ter em todo canto, né? Onde existe estamentos de convivência e de graus de responsabilidade, de poder de decisão, existe a hierarquia. Hierarquia existe, enfim, em todos os aspectos. E, na Polícia Federal, a hierarquia ela se dá, como bem disse o presidente Silvio, dentro do cargo. A lei, que ainda vige hoje, a 2251, ela diz claramente, a hierarquia se dá entre os cargos, nas classes e dentro das classes, nos padrões. Não existe hierarquia de cargo A com cargo B. A própria lei, a definição de hierarquia na lei 2251 não diz isso. Agora, existe uma hierarquia que não é afeta ao cargo, mas é afeta aos cargos, à própria instituição. O meu chefe no setor tal é meu chefe hierárquico, é o meu superior hierárquico. O superintendente é o superior hierárquico de toda a superintendência. Então, existem dois tipos de hierarquia. A hierarquia do cargo e a hierarquia institucional, né? Então, eu acho que não há nenhum problema em se criar atribuições e graus de responsabilidade e complexidade desses cargos, aumentando essas atribuições, isso não é, nem vai acarretar quebras de hierarquia. E, por fim, em relação ao que foi questionado, em relação ao tempo de discussão desta comissão. Como bem definiu a deputada Perpétua Almeida, esse assunto é de suma importância, não só para a Polícia Federal, mas para a segurança pública brasileira. E aí é um entendimento muito pessoal, acredito e creio que quanto mais ampla for a discussão, melhor para a sociedade brasileira, né? E aí, nesse sentido, entendo que devem ser ouvidas não só as categorias que representam, até para não que fique uma lei orgânica meramente corporativista, né? Para que fuja também desse aspecto e vá levar a essa discussão para o destinatário final da segurança pública, que é a sociedade brasileira. Então, eu entendo que, sim, deveria haver uma ampla discussão, não só das pessoas ou das entidades diretamente ligadas ou diretamente interessadas na questão da lei orgânica, mas entidades como a OAB, representantes do Ministério Público, que são destinatários do trabalho policial, seja ele de polícia administrativa, seja ele de polícia judiciária, o Poder Judiciário, representantes do Poder Judiciário, institutos de estudos de violência da segurança pública, estudos de violência e segurança pública, como tem a USP no Rio, como tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UNB aqui. Então, vários institutos que eu já vi em audiências que já foram aprovados o requerimento de convocação. E, enfim, todas as organizações não governamentais, Movimento Viva Rio, Paz pela Paz, todas essas pessoas têm interesse direto nessa discussão, porque representa a segurança pública. Enfim, é o meu entendimento pessoal nesse sentido de que essa discussão possa ser ampliada. Pergunto se algum parlamentar quer fazer a réplica. Eu vou fazer uma pergunta, vou